Então, gratidão por essa entrevista, Caroline Corey, que já foi realizada já faz um bom tempo. E nós vamos comentar agora esta entrevista juntamente aqui com as nossas amigas, meninas superpoderosas. Deixa eu colocar aqui, começar com a Thaís, a Kashimoto. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Excelente. Aqui a Anne Scott, já conhecida de todos. Pessoal, boa noite. E a Dini. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Demis. Muito boa noite para vocês, é uma satisfação ter aqui novamente, vocês já são da casa, né? São parceiras aqui do canal Demis Viana Mundo Secreto. Alguém quer iniciar com comentário? Eu só gostaria de fazer uma observação, porque eu estava observando o chat, e alguns não entenderam, acho que a respeito de um tema. Quando a Caroline Corey fala de 250 anos, ela não está dizendo que a Cabal vai existir 250 anos aí no futuro, tá? Ela não falou isso, de forma alguma. Tanto é que ela disse que em 2 e 3 anos, apesar que a humanidade nem aguentaria, nem suportaria Cabal mais 250 anos aqui neste planeta. Não é isso. 250 anos, a humanidade vai alcançar a sua meta, ou seja, a meta da sua existência. Ou seja, o propósito da sua existência vai ser alcançado em 250 anos. Ela mesma disse, até a Thaís está aqui, todos vocês, em 2 e 3 anos, que vai dar mais ou menos no pico solar, né, 2025, o mundo já teria que estar alinhado nesse curso positivo. Então, só para lembrar vocês que pode ser, eu vi que algumas pessoas não entenderam, não compreenderam de forma correta, então eu me senti no dever de dar esse esclarecimento. Pode, quem quiser comentar, fique à vontade aqui. Não sei nem por onde começar, né? Essa entrevista é tão maravilhosa, tanto conteúdo que a gente fica assim... Boca aberta. O tempo inteiro. Quando ela fala do trabalho que ela tem com os contatados, com as pessoas que inclusive sofreram processos de abdução, e que são, em essência, traumáticos e que ainda assim relatam mudanças positivas, né? Que a experiência, apesar de traumática, apesar de ser forçada de uma certa maneira, no fundo é positiva e que essas pessoas relatam curas e relatam que voltaram com habilidades que elas não tinham antes. E eu acho muito legal isso aí, porque ela não está sozinha nessa afirmação. Então, a gente entrevistou aqui a Rebecca Harecastle, e ela traz essa informação, ela fez uma pesquisa, né, na época, com o Dr. Edgar Mitchell, e a gente tem que... A nossa experiência, os nossos relatos de contato aqui no Brasil, eles são muito mais amigáveis, muito mais na forma do contato do que da abdução, diferente do que acontece nos Estados Unidos, que lá 80% do tipo de contato extraterrestre é da forma de abdução, é forçado, é com aquelas experiências de dormitório, que acorda sem conseguir se mover, sente que está sendo sugado pela parede, se vê naquelas mesas de exame. Então, são experiências tão traumáticas que a memória, inclusive, é apagada pelo próprio trauma, né? E ainda assim, as pessoas relatam eventos positivos, e gostariam até de repetir, né? Então, isso eu achei muito interessante ela trazer, né? Porque, assim, o que nos permite esse contato, né? E aí, fazendo ganchinho com essa coisa da exoconsciência, né? Porque a gente se identifica como alguém que está temporariamente na Terra, mas que tem uma consciência que é galáctica, que na verdade, não está presa aos limites da matéria ou aos limites do planeta, né? Então, ela trazer essa experiência, eu achei que corrobora mais uma vez coisas que a gente já veio fazendo, já veio falando, né? Então, achei bem legal. Então, vou eu aqui para falar para vocês, gente, que a gente ficou assim... Eu acho que já foi uma das melhores entrevistas que a gente fez. Assim, além dela ser uma querida, ser uma delícia de pessoa de entrevistar, a quantidade de informação que ela traz, assim, a gente conseguiu só pegar a pontinha da pontinha da pontinha só para mencionar que existe, porque não dava para aprofundar. Então, tem partes da entrevista que vocês não assistiram, porque eram conversas que a gente estava tendo entre nós com ela. Então, fiquem tranquilos, gente, porque assim, a gente já se comprometeu a traduzir o material dela, tá? Mas... isso demora um tempinho, então não é do dia para a noite que a gente vai conseguir trazer material, o de visão remota, aquele de blindfold que ela fala, a gente vai aos poucos trazendo todo esse material para vocês, e eu recomendo que vocês assistam o documentário Super-Humanos, tem o Extraterrestres Entre Nós também, os dois estão na Amazon Prime Video aqui no Brasil, você consegue assistir os dois por aquela plataforma, você pode procurar tanto pelo título do documentário, quanto pelo nome dela,
como produtora, e você consegue assistir. E para mim, assim, foi muito legal. Eu queria, assim, agradecer a Dini, que foi ideia dela, tá? Entrevistar a Caroline Corey, né? A gente não imaginou que ia ser tão legal a entrevista. E assistindo o documentário, para mim, assim, foi um dos momentos, sabe aqueles momentos, assim, que você fica em êxtase? Quando chega no final dos Super-Humanos, e desculpa aí, porque eu já vou dar spoiler, tá, gente? Porque a gente falou na entrevista. Quando ela começa a mostrar organizações, e principalmente o Instituto Academia Infovision, que fica na Rússia, que começa a ensinar para cegos e pessoas com deficiência visual como usar a clarividência para ter uma vida normal. Então, eles ensinam uma criança cega, por exemplo, a conseguir andar como se ela estivesse enxergando, usando outra, né, a visão psíquica. Ler um livro com a tal da venta que ela falou, eu achei isso, assim, maravilhoso, porque clarividência é legal, óbvio, é super interessante, mas quando você encontra realmente um propósito muito maior para esse tipo de coisa, né, eu fiquei, assim, em êxtase. Mas mesmo quando, e ela lembrou que, assim, mesmo quando a gente está falando de uma pessoa que tem a visão e que consegue enxergar, gente, ser capaz de ativar a nossa visão psíquica nos torna independentes. A gente não fica dependendo de um guru, de um insider para nos trazer informação. Veja o que o Instituto Farsight faz. A gente entrevistou aqui há uns meses atrás, eles trouxeram aqui um mundaréu de projetos que eles fazem com pessoas mais ou menos normais, que são pessoas treinadas em visão remota, que são capazes de investigar temas que normalmente a gente acha que a gente não teria acesso a essa informação. Imagina você não depender de ninguém, você querer saber de algo e você mesmo tem condições de ir atrás dessa informação. Então, para nosso crescimento espiritual, para nossa jornada de expansão da consciência, o trabalho dela, assim, eu fiquei, uau, queremos, assim, muito aprofundar isso, a gente com o tempo vai trazer mais conteúdos dela, porque ela conseguiu destrinchar de uma forma para ficar simples para qualquer pessoa, porque o objetivo não é pegar os super médiums que já nasceram com habilidades excepcionais, como é o caso dela, tá? Ela dedicou a vida dela a criar metodologias para que qualquer um possa experimentar esse tipo de coisa. Então, eu fiquei assim, uau. Para mim foi uma das melhores entrevistas que a gente... Mas tá difícil, né, Demis? Na verdade, a gente tem entrevistado tanta gente tão legal, de cada um do seu jeito, que fica difícil, assim, só de cabeça eu consigo pensar num monte de gente que a gente entrevistou que tá muito legal, né? Sim, com certeza, com certeza. E gratidão por você por abrir o espaço pra gente, né? Com certeza. E toda vez que eu vejo a Caroline Corey falando, eu me emociono. Eu, na entrevista, inclusive, eu já estava lá, eu estava me emocionando, gente, porque a energia dela, a primeira vez, vou confessar para vocês, assim, a primeira vez que eu vi os documentários, eu senti uma energia tão boa, tão verdadeira, tão autêntica vindo dela, que eu falei, aquilo ali, ela é isso tudo mesmo. Na hora que nós nos deparamos com a presença dela ali, mesmo que online, né? Mas a gente estava ali ao vivo com ela. Ela tem uma energia tão boa. Vocês estavam falando daquela aura prata, né? Aquilo ali é que tá sem o background dela, né? No caso, o chroma key, né? Mas é aquilo ali. A aura dela deve ser daquele jeito, gente, porque ela é muito fofa. E, assim, é tanto aprendizado. E o que eu achei de mais importante nisso tudo foi ela se aproximou de uma forma, assim, impressionante de todos nós, porque tudo que ela falou com relação ao que a gente está sentindo, a todas essas sensações, né, que a gente tem de ascensão, e a forma como ela colocou de aprendizado, como é que a gente tem que fazer, como é que ela segue essa linha de estudo dentro dos próprios documentários. Eu vou fazer igual a Thaís, eu vou dar spoiler, tá, gente? Ela pega muitos professores de universidades assim super famosas, como Harvard, e coloca essas pessoas para falar sobre tudo aquilo que a gente fala aqui, sobre a questão da alteração energética
do nosso DNA, sobre a alteração do próprio DNA, o que a gente pode fazer com isso. É tão interessante, assim, é imperdível, não tem como não assistir. É uma complementação daquilo tudo que a gente vem almejando. E Sim. tanto no Super-Humanos quanto no Among Us, que eu sempre extraterrestres entre nós, gente, eu tenho que gravar esse nome. Gravei, né? Então, as pessoas colocam, inclusive a Rebeca, a Hardcastle, ela também dá um depoimento impressionante sobre toda essa experiência que ela tem com extraterrestres, e outras pessoas também falando. Tem pessoas que falam que são híbridas. Gente, é impressionante. E, assim, isso tudo com estudos, tudo baseados em estudos. Todos os dois documentários, né? Ela está fazendo agora esse Terror in the Sky também, que vai ser, assim, sensacional. E a gente vai entrevistá-la em abril, antes dela lançar o documentário, já quase que lançando, para dar um pouquinho de spoiler para a gente do que vem aí, porque é demais. E eu acho que, assim, é condição para a gente assistir isso, é uma condição que eu falo sine qua non para a gente continuar no nosso caminho de ascensão, sabe? Porque tem base científica. Isso é muito importante, porque, claro, a gente está aqui, quantas pessoas falam, vocês mesmos já devem ter ouvido de família, de amigos, isso é tudo teoria da conspiração, que maluquice. Gente, pessoa fora da caixa, né? Eu sou pessoa fora da caixa. Só que ela coloca dentro dos documentários bases científicas, pessoas renomadas, PhDs, falando de coisas que a gente fala aqui, gente. As doidas aqui ficam falando do mesmo jeito, deles. Verdade, verdade. Diz, né? É como ela disse na entrevista. Assim, não pode ser só eu tenho que mostrar para todo mundo que qualquer um pode fazer o que eu faço, né? Eu não tenho nenhum dom especial, eu preciso ensinar isso para as pessoas, e isso é fundamental. Eu não sei vocês, mas desde a primeira vez que eu vi os documentários, eu tinha a sensação que a Caroline era muito conhecida. Eu tinha uma ideia, assim, sabe quando tu vê um artista de Hollywood que a gente vê nos filmes e não lembro exatamente qual filme, mas aquela cara é familiar, eu tinha essa sensação com ela. É muito forte isso, assim, parece que é alguém que eu conhecia. A imagem dela é muito familiar e eu não sei dizer de onde. Não era dos documentários que eu assisti outro dia, entende? E vê-la aqui falando, assim, a conexão que ela estabeleceu com a gente, né? Foi muito forte essa coisa, assim, parecia alguém que realmente te conhecia, que a gente estava na nossa rodinha de tricô normal, né? Só com ela, com ela também, dessa vez. Gente, teve uma hora que eu esqueci que a gente estava entrevistando, tá? Teve uma hora que a gente começou a conversar. Gente, a gente está entrevistando. Eu parei. Por isso que aí não pode, né? O vídeo. E a gente ficou conversando, né? Isso pode acontecer. A sorte é que tem edição, porque a gente foi, né? A gente enveredou lá. Mas ainda bem que foi gravada, né? Ela costuma contribuir com o programa Ancient Aliens e com o Unexplained do History, será? De algum desses canais, assim, a Discovery ou a History, com o William Shatner, que está no Terror in the Sky também. Como eles trabalham juntos nesse outro programa, ele também está no Terror in the Sky, né? E como ela mora na Califórnia, na verdade, ela tem acesso, tanto assim, a universidades que estão lá perto, super conhecidas, como o pessoal do Stanford, o Instituto de Ciências Noéticas, que fica lá do lado, né, fundado pelo Edgar Mitchell, e todo o pessoal de Hollywood, né? Então, a parte de produção é mais fácil, porque você tem já um monte de gente expert disso que está lá na região, né? Mas, nosso próximo sonho é ir visitar lá, né, Dini? Nossa, não, nosso sonho é fazer com ela aí o curso de visão remota para a gente poder trazer mais coisas para vocês, porque é assim, e esse trabalho foi que a Thaís falou que ela faz com pessoas que têm problemas de visão e que utilizam a visão remota, né, para conseguir visualizar e enxergar. No próprio documentário, vocês vão ver relatos sobre isso. É impressionante. Todo esse trabalho do Instituto é um trabalho muito sério, voltado principalmente para o bem-estar e para as pessoas se encontrarem. Os muito cursos são sensacionais. É muito bom mesmo. A cena do filme, das crianças com a venda, aquela que parece um óculos de mergulho, gente. É de chorar. Totalmente fechado, preto. E ela folheando o livro, lendo e mostrando onde estava segura, e tu fica assim...
Como é possível? Um menininho de 6 anos, gente, uma criancinha lendo a história toda. Assim, gente, eu quero. Eu achei esse clipe no YouTube. Tem um clipe do filme que mostra essa parte da cena. E eu tô dublando essa parte para as pessoas verem sobre o que é. Mas eu tô achando que a gente vai segurar um tempo, porque senão as pessoas vão enlouquecer como a gente enlouqueceu. E a gente precisa de um tempo até conseguir dublar o material para disponibilizar para todo mundo. Porque senão é aquele negócio assim, você vai ficar com água na boca e cadê o curso? Cadê o curso? Muita calma, ainda não está pronto. Não, mas vai estar em breve, As meninas são competentes. Eu posso fazer um comentário aqui? Deixa eu fazer aqui rapidinho, deixa eu falar um chapinho. Sinta-se em casa. A casa é sua. A casa é minha, a casa é nossa, né? Então, amigos, eu achei interessante o documentário dela, que ela fala de entidades espirituais, que os extraterrestres, eles atuam como entidades espirituais em frequências não exatamente dos espíritos, mas uma frequência entre a fisicalidade e o espiritual. Isto é verdade porque o povo das sombras foi identificado até por insiders, que na verdade se tratavam de reptilianos. Tem também o caso do Homem-Mariposa, que na verdade era um vulto, em 1966. Na verdade é um vulto com asas. Ele foi identificado como um Homem-Mariposa, mas na verdade era uma entidade também. Né? A gente pode colocar nessa lista também o Slenderman, a lenda do Slenderman. A lenda do Slenderman bate perfeitamente. São todas entidades espirituais que na verdade são extraterrestres. E eles são escuros porque eles são negativos, por isso que eles se apresentam de forma escura, né? Dark, e também seres hiperdimensionais, tá? Porque nesse mundo também atuam seres hiperdimensionais positivos e seres hiperdimensionais negativos, né? E eu também achei interessante quando ela falou assim dos insiders, né, que participaram do programa do Serviço Secreto Espacial ou do programa Super Soldier, que eles podem ter memórias implantadas. Isso é uma verdade, foi apresentado pelo Steve Green. O Steve Green mostrou essa hipótese, mas, no entanto, existe uma questão. Uma pessoa que tem uma frequência elevada, ela vai identificar uma memória falsa. É muito simples. Então, se a pessoa está numa baixa frequência, ela está naquela frequência errada. Porque a frequência do medo, da mentira, é baixa frequência. Se a pessoa está numa frequência ok, ele vai identificar. Olha, isso aqui isso não é meu. Isso não me pertence, isso não foi real, eu não vivenciei isso de verdade. Mas isso, acho que até o Dr. Michael Salla ele fez uma apresentação, uma abordagem a respeito disso. Isso não isenta que existam casos reais mesmo de pessoas que fizeram parte do Serviço Secreto Espacial. Por isso que é muito importante, muita entrevista, conversar com a pessoa, ver a frequência, a vibração dessa pessoa. Parece que não tem nada a ver, mas tem sim. A vibração, a frequência dessa pessoa. É claro, a concordância também dos dados, dos fatos, para você certificar que é uma experiência real ou não. Isso é muito interessante. Existe também a possibilidade que essas memórias sejam implantadas com intenções positivas, ou seja, para revelação, para revelar essas verdades. Também é uma hipótese válida, também deve ser considerada. Então, eu achei interessante essa abordagem, porque realmente existem seres negativos que atuam aqui como espíritos, como entidades. Na verdade, nós vivemos uma guerra psicológica com entidades espirituais que tentam controlar a nossa mente. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Eles atuam, porque assim, eles não atuam de forma material, mas na forma espiritual, através de níveis de frequência. É bom entender que eu não estou dizendo que eles estão na mesma frequência dos espíritos, dos encarnados. Não é isso. Mas numa frequência que não é física. Na frequência que não é física, existem várias frequências diferentes. Até Thaís pode falar isso. Existem várias frequências diferentes que não estão exatamente... É como se está no meio fica no meio do caminho entre o físico e o espiritual. Praticamente eles ficam invisíveis, mas as pessoas sensíveis conseguem perceber essas entidades. E eles podem te atrapalhar e podem te ajudar. Por isso que a frequência positiva é importante, porque você vai atrair essas entidades e você vai aumentar ainda mais a sua positividade. Então, se você está negativo, a tendência é ficar mais negativo ainda. E se você está positivo, a tendência é você aumentar. Então, isso é fantástico, porque mostra a necessidade... eu sempre digo isso, eu vou bater sempre nessa tecla, né, Thaís? Que o que vai nos tirar realmente dessa situação é a nossa vibração. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Foi assim que todos os seres do universo conseguiram se libertar. É bom entender isso, dar esse salto evolutivo. É claro que nós temos muita ajuda externa. Tem o flash solar,
tem a mudança energética do planeta, agora estamos passando também para o cinturão de fótons, né? O cinturão de fótons também. Então tem muita energia positiva, os seres da federação. Nós estamos tendo muita ajuda externa, mas, no entanto, isso não dispensa a nossa responsabilidade. Nós temos que cumprir a nossa parte. Queria aproveitar esse gancho, Demis, porque a gente estava conversando entre a gente isso, né? E é interessante porque, assim, algumas pessoas falam, mas eu acredito em tal insider, ou não acredito, é tudo verdade, é tudo mentira. E a minha impressão atual é de que a maior parte das pessoas que trazem essas informações, elas não são completamente do mal e nem completamente do bem. Como qualquer pessoa, elas não são oniscientes, ou seja, elas não sabem de tudo, tá? Assim como eu não sei, nenhum de nós aqui sabe. Então, faz parte do nosso crescimento espiritual, da nossa expansão da consciência, conseguir lidar com pessoas sabendo que, às vezes, assim, por exemplo, lá atrás, quem é que não ficou fascinado com Corey Goode, tá? Mas hoje em dia tem muita gente que não ressoa tanto assim com o tipo de informação que ele traz. Mas isso significa que nada do que ele fez tem valor? Claro que não, gente. Ele foi o papel dele no momento em que ele começou a aparecer e descortinar o programa espacial secreto foi, eu acho que foi crucial, assim, foi, sabe, aquela aceleração que precisava para que isso escancarasse muito mais gente e tivesse acesso a esse tipo de informação. Sim. Eu acho que foi a grande red pilada, assim, para muita gente. Foi quando ele apareceu, quando ele veio a público trazendo as informações. Foi um diferencial, realmente foi um grande motor para. Por isso que nós temos. É verdade. Desculpa interromper, Anne. Não, eu interrompi até isso. Então tá tudo certo. É o seguinte, eu vejo assim, por isso que a gente não pode ter um pilar só. Demis, vem aqui na telona. Vou trocar aqui. A gente não pode ter um pilar, a gente precisa de várias referências e fazer investigação. Investigação é necessária, estudo, conhecimento é necessário. Eu sempre fiz isso, eu tenho como meta, como critério dos meus estudos, das minhas pesquisas, sou um pesquisador, que é usar o quê? Você compara dados, tenta comparar vários dados para você chegar, tem um leme, pelo menos uma direção, um caminho. Isso não quer dizer também que a gente vai ficar isentão, né? Não vai tomar nenhuma posição, não é isso. Mas a gente precisa comparar dados e investigar sempre, e não depender de pessoas. A gente analisa informação, não pessoas. Eu não sigo pessoas, eu sigo informações. Isso também serve para todos. Então você não deve seguir pessoas. Porque eu disse. Não, você tem que ver o que eu falei. Isso que é importante. Não é porque a Thaís falou, é o que ela falou. Daí fica aquele negócio. Tudo que a Thaís falar, vamos dizer amém. Amém, amém, amém. Não é assim. Tem que analisar, tem que ver, tem que comparar os dados. E por isso que a gente tem que ter o quê? Um grande banco de dados. Comparar informações. É muito importante comparar informações. Quantas e quantas vezes eu tive que mudar de opinião? A gente muda de opinião. Às vezes eu tinha uma opinião, mudei. As coisas mudam. E, aliás, quem sabe de tudo? Nós temos apenas uma porcentagem das informações. Os maiores estudiosos, vamos colocar isso bem claro, os maiores estudiosos têm apenas uma fração de todas as informações. Se você trabalha com uma fração das informações, é mais do que normal você errar alguma hora. É normal. Porque quando você tem tudo na mão, é muito fácil. Você tem todo o mapa. Eu tenho toda a direção. Não tem como eu errar. Não tem como eu errar uma análise. Tem como, Thaís? É impossível. Eu só tenho todas as informações, não tem como eu errar a análise. Agora, se eu tenho uma parte das informações, apenas uma fração, eu estou suscetível a cometer erros. Qualquer um está. Claro. Até porque faz parte do aprendizado, né, Demis? Não é o mensageiro que é importante, é a mensagem. E a gente precisa analisar o conteúdo, a frequência, o que aquilo repercute na gente, né? Sim. E vamos lá, de passinho em passinho. Inclusive, a própria Helena colocou no canal dela do Telegram, no outro dia, um desenho de um gráfico de pizza. Que tem um fragmentinho, assim, o que eu sei. Aí mais um pedacinho que dá uns 10%, o que eu sei que eu não sei. E todo o resto é o que eu não sei e não sei que eu não sei. Porque é exatamente isso. É pura verdade. Isso vale para qualquer coisa que a gente está estudando, né? À medida que a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai aumentando a nossa luz.
E quando a nossa luz aumenta, ela só ilumina um pouquinho mais na volta e a gente vê o tamanho da escuridão que está na nossa volta para a gente iluminar ainda. Ou seja, né, é todo aquele terrenão que a gente achava que estava trilhando, que na verdade é muito maior. Então, cada vez mais que a gente aprende alguma coisa, a gente aprende que a gente não sabe nada. Quanto mais eu aprendo, mais eu sei que não sei. A verdade é essa. Isso é pura verdade, porque a gente tem que deter na mensagem, não no mensageiro, né? Então, infelizmente, as pessoas se detêm, seguem pessoas, não seguem conhecimento, não seguem informação. E a questão e outra, até quem está no pilotão de frente, deixa eu colocar aqui, amigos, até quem está no pilotão de frente, vamos colocar um militar da aliança, ele não sabe tudo. Ele não sabe. Você acha que vão revelar tudo para ele? Ah, sei tudo, exatamente, todos os planos, todas as etapas, todas as metas. Ele não sabe, ele só sabe da área dele, do departamento dele. Você nem sobrevive por muito tempo. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Todas essas informações são extremamente compartimentalizadas, que é justamente para ninguém ter o barato todo. Ninguém tem um quebra-cabeça montado. E não veio com a fotografia na caixa para a gente montar. A gente pega uma pecinha e fica lá pensando aonde que se encaixa esse negócio. E às vezes a gente leva 3, 4 anos para achar o lugar daquela pecinha, porque a gente está tentando colocar o descobre que ela está de cabeça para baixo no canto errado do quebra-cabeça. Perfeito. Então é assim. Tem muita Só que coisa tem um detalhe, né, Anne? Que às vezes a gente pensa que a peça está naquele lugar, a gente está forçando ela, não é dali. Tá no lugar errado. A gente tá macetando a peça, né? Encaixando ela à força ali, não é dali. Daí você vê, não, é outra peça, é essa aqui que encaixa aqui. Eu tô encaixando a peça errada, isso acontece, né? Infelizmente, todas as pessoas estão passando. Por isso que a gente tem que estudar, é muito importante. A intuição é importante? É importante. Mas isso não é uma desculpa para você simplesmente abdicar dos estudos, tá? E buscar informação. Deixa eu colocar agora a Dini na tela. Só para complementar o que vocês estão falando, que eu acho que o mais importante disso tudo é entender que todos nós, sem exceção, a Helena, o Corey, o Michael Salla, nós aqui, seja quem for, a Madonna, gente, sei lá, qualquer pessoa, né, um astro, estamos todos no planeta Terra, inseridos na 3D. Por mais que sejamos uns e outros consciências mais elevadas num determinado momento do que outras, e mesmo assim a gente vai chegar num determinado ponto que todo mundo vai alcançar o mesmo patamar, justamente por estarmos aqui, um deles falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: na hora que você está lá em cima, né? Aí fala assim, olha, você vai ajudar aquele planetinha lá, né? Ah, eu vou, é mole. Ah, me bota lá que eu vou ajudar. Olha que não é tão mole assim, não. O negócio lá pega fogo. Nada. Eu vou me sair bem pra caramba. Me bota lá que eu acabo com aquela bagunça rapidinho. Quando chega aqui, cai no véu do esquecimento, acabou. Aí você fez assim, oi. Então, nós todos estamos aqui no oi, sabe? Exato. E o mais importante nisso tudo, o que é? A gente vê todas essas mensagens sendo passadas, todas essas informações que são trazidas para a gente. Ter humildade, gente. Humildade não só de analisar, mas como humildade de entender que todos nós, inclusive todos eles que nós acompanhamos aqui, que a gente tenta trazer para vocês as informações que a gente vai pescando, as coisas que a gente vai estudando, como o Demis diz, vai pesquisando, vai procurando fatos para se basear, né? Para pegar fatos e colocar, para corroborar com aquilo, com a narrativa. É para somar. Mesmo assim, pode ser que a pessoa tenha falado alguma coisa que não seja correta, ou que esteja errada, ou que tenha sido enganada. Faz parte. Faz parte. O mais importante é ser humilde, autêntico, estar aqui de coração aberto e colocar a bandeira do estamos juntos para ajudar. Ponto. Isso é o mais importante. Não só o nosso papel aqui, como telecomunicadores, que é o que a gente está fazendo aqui, né? No YouTube, seja nas redes sociais, a gente está fazendo esse papel, como o dos espectadores, que também estão aí colaborando com a gente aprende. Gente, olha só, a gente lê o chat de vocês, a gente também aprende, a gente lê os comentários, a gente vai aprendendo, a gente busca informações para trazer para vocês. E é isso, essa troca que enriquece. Isso é o mais importante de tudo. Nós termos a humildade de fazer isso, ó, de trocar e ver que é aquela frase, né? Célebre.
Só sei que nada sei. E a gente vai aprendendo. E é isso. Sim. Na verdade, nós estamos numa guerra de consciências, né? Então, aquela velha consciência da dominação, ela está começando a se dissipar e entra no caos. Porque assim, quando você assim, quando você quer tirar alguma coisa que está no seu corpo, que nem um órgão podre, você tem que fazer uma operação, tem que fazer uma cirurgia. Vamos supor que você tem alguma coisa errada, por exemplo, do apêndice, dando um exemplo, está com falha. Então você vai ter que tirar ele para que o seu corpo consiga funcionar. E essa operação não é nada agradável. É mais ou menos isso que acontece na alma humana. Né? Então você tem que extrair algo que já foi viciado, que foi praticamente está incrustado na nossa sociedade durante milênios. Né? Então isso não é fácil. Por isso que as pessoas estão sentindo tantos sintomas diferentes, têm reações diferentes também. Então nós estamos numa batalha de informações. Nós estamos numa guerra de informação. E uma guerra de informação espiritual, não só de informações aqui nesse mundo físico, mas também de informações aqui no nosso inconsciente. Então a coisa é muito mais ampla do que nós imaginamos. Por isso que é muito importante você manter a sua frequência elevada, porque com a frequência elevada você vai ter o quê? Discernimento. Então você não vai ser enganado. Isso é muito importante, é o melhor mapa. É claro que você tem que também, né, procurar o mundo real. Eu vou ver só no mundo espiritual, ficar me espiritualizando, vou esquecer de tudo que se passa ao meu redor. Não. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio com o espiritual e do material também. Por isso que a gente deve pesquisar, por isso que a gente deve ler. Muito importante a leitura. Né? Ver também documentários maravilhosos, como o da Caroline Corey, né? Como exemplo. E procurar sempre adquirir conhecimento. Mas, no entanto, nós estamos na direção certa. Todos os insiders mostram isso. Nós estamos na direção certa. É. Apesar que existem também narrativas de catástrofe, mas isso aí já estava no script há muito tempo dos escuros. Né? Quem já estuda já sabe que isso já estava há muito tempo. Né? Então eles tentam trazer narrativas de destruição, de morte, de apocalipse. Né? Isso está em todas as culturas. Por quê? Para você dizer o seguinte, olha, esse planeta aqui fica para os outros, fica para Cabal, fica para os seres negativos, não é para mim. Eu quero um outro mundo. Então você está dizendo, né, indiretamente, que você não quer, você não pertence a esse mundo. Isso é muito ruim. Isso é um contrato negativo. Por isso que as pessoas devem buscar um mundo melhor e acreditar que o mundo realmente está melhor. Ele está, de fato, porque é o seguinte, nós estamos sentindo as dores do parto. Tá? E é um parto muito difícil. Tá? Muito difícil, muito doloroso e não tem anestesia. Infelizmente, não tem. Então tem que aguentar firme. Mas logo, logo isso vai passar. E tem que passar. Né? Porque é sempre assim, os impérios eles chegam no seu auge e começam a decair. Por quê? Não conseguem atingir os seus planos, as suas metas, porque elas se tornam cada vez mais audaciosas. Então hoje a Cabal tem uma meta muito audaciosa, tem inimigos super poderosos, no mundo físico mesmo, né, que no caso é a China e a Rússia, que são inimigos diretamente assim da nova ordem mundial, do globalismo. Né? Isso já sabido, não há dúvida a respeito disso, depois posso dar mais informações. Então, os projetos dos globalistas não têm como seguir em frente, meus amigos. Por isso que a participação da população é muito importante. Então, as pessoas confundem Estados Unidos, né, Rússia, não é uma guerra, não é uma batalha entre nações. Tá? É a Cabal contra aqueles que são contra a Cabal. Vocês estão entendendo? Então, tem pessoas que, inclusive, eu já disse isso, estão lutando contra a Cabal por motivos assim, nada muito espirituais, vamos dizer assim. Por outros motivos, vingança, mas não importa, eles estão ajudando. Não interessa a motivação deles, estão cooperando. É o que eu sempre falo. Depois a questão espiritual vai se ajustar também, né? E tudo vai ficar alinhado. Isso que é importante. Então, de novo, mais uma vez, gratidão, Demis, por abrir as portas da tua casa, da tua sala pra gente vir comentar e por estar com a gente nessa entrevista também, foi maravilhosa, né? Que bom que tá aqui. O alcance qualquer coisa que chega aqui no Demis, o alcance que tem, a gente sabe que vai chegar nas pessoas certas, isso é muito bom. Eu trabalho com registro acástico, faço umas viagens louquérrimas, né? Vou dar o curso de novo no começo de fevereiro. Quem quiser informação sobre o curso, é só entrar no meu site, akashamoto.com.br. Então é isso. Gratidão, pessoal. Foi uma delícia. É nossa. O nosso canal que a gente abriu tá novinho. O nosso site, Anne Dini Thaís. É fácil, porque é o nome da gente. Então, você... Super criatividade, vocês viram, né? Então... E aí, lá no site, vocês encontram um link para todas as nossas redes sociais. A gente está com o Instagram, a gente está no Telegram também.
O Telegram é legal porque a gente posta coisas que a gente não pode falar nem aqui no YouTube e nem no Instagram. Então, a gente vai colocando coisas que a gente estuda, né? É bem legal de vocês verem. E o mais importante, o site a gente criou porque a gente vai dar um curso de exopolítica e exoconsciência. A data prevista para 12 de março. E vocês têm lá para fazer a inscrição. Então, se inscrevam. Tinha gente perguntando se a gente ia dar curso. A gente vai começar, assim, a dar curso sobre exopolítica e exoconsciência. Tá bom? Obrigada, Demis. Obrigada por tudo. É muito bom. Gratidão é nossa, gratidão é nossa. Amigas, muito obrigada. Gente, vocês que estão aí nos assistindo, gratidão. Muito obrigada, viu? A gente aprende com vocês também, todo dia. Beijo no coração. Tchau, tchau, meus amigos. Tchau, tchau.